O seu filho nasceu com o pé torto, então hoje a gente tem a presença da doutora Tayla Yoshi, que é especialista em ortopedia pediátrica. Bem-vinda, Tayla. Obrigada, Marcelo, pelo convite. E hoje ela vai falar tudo sobre o tratamento do pé torto congênito. Será que tem que operar? Não tem que operar? Trata com gesso, sem gesso? Depois do gesso tem que fazer cirurgia? Não tem? Ou então, depois que termina o tratamento, tem que ficar usando alguma órtese, alguma coisa? Ela vai explicar tudo pra gente. Se você gostou, fica aqui no canal, se inscreve e ativa o sino das notificações. E se você conhece alguém ainda que tenha esse problema, ou tem um filho que tenha esse problema, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque é muito importante e vai ajudar ela a entender melhor o problema do filho dela e a aderir ao tratamento, que é muito importante para o resultado, né, Tayla? Isso, exatamente. O tratamento do pé torto, ele é muito importante. É importante que toda a família esteja engajada. Nós começamos o tratamento com uma criança recém-nascida, então ela não é capaz de decidir sobre ela mesma. Então quem está decidindo sobre o tratamento somos nós, adultos, os pais, a equipe médica, né, e toda a família em conjunto. Então todos têm que estar de acordo com o tratamento para ele dar certo. Há algum tempo atrás se tratava o pé torto com cirurgia, ia lá, fazia um corte, liberava todos os tendões, mas com o passar dos anos foram feitos estudos e visto que isso não era bom, esses pacientes tinham dor, e foi desenvolvida uma nova técnica chamada técnica de Ponseti para o tratamento, que hoje ela é empregada no mundo inteiro com ótimos resultados. Como que funciona essa técnica? Nós iniciamos a técnica de Ponseti com mais ou menos 7 a 10 dias de vida, até 14 dias de vida, dependendo das condições clínicas do paciente. Porém, se por algum motivo essa criança não teve condições de iniciar o tratamento logo nos primeiros dias de vida, nunca é tarde para começar o tratamento. Então, sempre existe a possibilidade de a gente começar o tratamento. Lógico que quanto mais tarde, mais difícil fica, mas nunca desistam. Então, se você tem o pé torto ou conhece alguém com pé torto, mesmo que já tenha alguns dias, alguns meses de vida, inicie o tratamento o mais rápido possível. O tratamento é iniciado com manipulações e gessos seriados. Como é feito? O médico faz a correção passiva daquela deformidade e depois estabiliza com um gesso. Esses gessos são trocados semanalmente até que o médico alcance a correção desejada. Isso pode durar de 4 semanas até 8, 10 semanas, dependendo da necessidade e da dificuldade. No último gesso, é feito também um pequeno procedimento chamado tenotomia do tendão de Aquiles. Então, com asepsia adequada, nós realizamos uma secção do tendão calcâneo e fazemos o último gesso. Esse último gesso permanece com 3 semanas sem troca. Depois da retirada desse gesso, essa primeira etapa de gessos seriados deve durar em torno de 10 semanas no máximo. Nós retiramos o gesso e colocamos o paciente em órtese. Ela é a órtese de abdução, a gente vai deixar uma imagem aqui para vocês verem. A órtese também conhecida como Dennis Brown. Essa órtese de abdução vai manter o paciente na posição adequada para que a deformidade não volte ao que era no início. Essa órtese deve ser usada full time, o que significa o tempo todo. Ela só deve ser retirada para fazer higiene, no banho, em nenhum mais momento durante 3 meses da vida da criança. É muito importante. Muitos pais ficam angustiados com todo esse processo de ter que usar o gesso e depois usar a órtese full time. Não pode tirar para nada. A criança quer se mexer e não consegue fazer todos os movimentos que gostaria, mas é importante seguir o tratamento. Não pode desistir, porque senão a gente regride lá para o começo, de quando a criança nasceu com o pezinho torto. Então é um sofrimento muito maior ter que passar por isso 2 vezes. Então tem que usar a órtese corretamente. Passados 3 meses que usa a órtese o tempo todo, nós começamos a órtese 14 horas por dia. Então esse paciente vai passar o dia se movimentando, já iniciando a marcha, e durante a noite ele vai usar durante 14 horas. Então nós iniciamos normalmente 6 a 8 horas da noite, e esse paciente vai ficar até 10 horas da manhã do dia seguinte. Isso vai acontecer até os 4 anos de idade da criança. Muitos pais questionam se usar esse tipo de órtese atrasa a marcha. Não, isso não atrasa a marcha. A criança consegue se desenvolver com a órtese. O que acontece é que algumas crianças realmente ficam mais inibidas ou um pouco mais desconfortáveis e acabam não andando
mas a criança sim é capaz de andar, inclusive usando a órtese e inclusive durante o período de uso da órtese, tá? Então não precisa se preocupar achando que seu filho vai deixar de andar porque está fazendo o tratamento do pé torto. Depois dos 4 anos, tem que fazer alguma manutenção, algum calçado especial, alguma coisa? Isso, após os 4 anos de idade, nós retiramos a órtese e essa criança deve fazer um acompanhamento com o ortopedista pediátrico no mínimo uma vez por ano. Enquanto a criança não alcançar a maturidade esquelética, que vai acontecer depois do fechamento das fases de crescimento próximo dos 16 anos de idade, essa criança ainda existe o risco de recidivar. Por isso é importante que o médico venha acompanhando. Quando que vai existir o maior risco de recidivar? Nos estirões de crescimento. Então toda vez que essa criança passar por um pico de crescimento, existe o risco dela ter algum grau de deformidade. Então a gente tem que acompanhar para o médico intervir na hora certa sobre essas deformidades que vão acontecer durante o crescimento. Ainda existe uma cirurgia chamada transferência do tibial anterior, que pode ser feita durante esse processo, que é quando alguns pacientes mantêm uma deformidade residual do antepé e é feita essa cirurgia para corrigir. Ela faz parte da técnica de Ponseti, mas nem todos os pacientes precisam, apenas uma pequena porcentagem dos pacientes vão necessitar dessa etapa do tratamento. Isso, se você quiser saber mais sobre a técnica de Ponseti, vou deixar um PDF aqui na descrição do vídeo, que é um PDF que tem com a técnica para quem é profissional de saúde, quem não é. Isso, exatamente. Para orientar você melhor, você conhecer mais por quê. Normalmente o pai ele fica angustiado, os pais, né, a mãe, o pai, e é muito importante que vocês entendam e façam o que o médico orienta para não ter o problema da recidiva, né, que é realmente desafiador tratar. Isso. Em alguns casos, né? Exatamente. A maior parte dos pais, eles se assustam com o diagnóstico e às vezes até com o tratamento, por ser um tratamento prolongado, mas é o tratamento que garante qualidade de vida na vida adulta para esses pacientes. Então, se a gente tratar quando for criança, a gente vai garantir que sejam adolescentes, jovens e adultos com uma maior qualidade de vida, com pés plantígrados, funcionais e indolores. Que é o objetivo final, né? Exatamente. Eu tinha um chefe na residência que falava, o objetivo do Ponseti, do tratamento do pé torto, é ter pés funcionais e indolores. Então, às vezes, ele pode não corrigir toda a deformidade, né? Isso, exatamente. Às vezes, quando a paciente tem um pé só torto, às vezes ela compara e fala, mas não ficou igual. Nosso objetivo não é ter 2 pés iguais ou pés normais, né? São pés plantígrados, funcionais e indolores, tá? Então é muito comum, mesmo depois do tratamento perfeito com a técnica de Ponseti, o pé que nasceu com o pé torto ele ser um pouquinho mais curto, um pouquinho mais fino, ter um calcanhar mais fino, mas ainda assim é um pé extremamente funcional. Isso, até porque o pé torto não é só o pé torto, né? Ele tem uma atrofia, tem Exatamente. Toda uma deformidade ali do músculo, muscular, dos nervos, dos vasos, então acaba tendo uma diferença. Exatamente. Se você quiser também saber sobre a causa do pé torto, a gente fez um vídeo também, eu e a doutora Tayla, onde ela explica tudo pra você. Se você quiser procurar ela nas redes sociais, é só seguir o Instagram dela. Doutora Tayla, ortopedia. Segue ela lá, que ela também dá dicas sobre ortopedia pediátrica e é muito legal o Instagram dela. E se você gostou aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações que a gente vai estar fazendo mais vídeos aqui sobre ortopedia pediátrica, que é muito importante, né? Gera muita curiosidade, tanto dos pais como também das crianças que assistem a gente aqui, tem bastante crianças assistindo. Exatamente. E desejo tudo de bom e melhoras para você. Tchau. Muito obrigada.